Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Eu desejo falar sobre ceia, a ceia do Senhor, que é o que a gente vai ter, hoje. Eu tenho comentado sempre aqui, e por onde eu pastorei, que a gente convencionou que a ceia do Senhor se realizasse no primeiro domingo de cada mês. Eu costumo dizer que nisso a Igreja Católica é mais fiel à Bíblia do que nós, porque o Senhor Jesus disse: toda vez que vos reunirem, fazei isso em memória de mim, anunciando o meu reino até que eu venha. Como a gente sai de toda vez para uma vez mesmo? Caramba, é um decréscimo gigantesco. E aqui, pela graça de Deus, a gente tem feito a cada 15 dias. E outra coisa que a gente tem o costume de fazer é dizer que é Santa Ceia. Eu já cacei a Bíblia de uma ponta a outra, não consigo achar esse santa em lugar nenhum. O máximo que eu acho é a ceia do Senhor. Por isso que a ceia não é da Batista, não é da Metodista, não é da Assembleia de Deus, não é da Presbiteriana, não é de denominação nenhuma, nem de homem algum. A ceia é do Senhor, é anunciando o reino dele, é anunciando o sacrifício dele, é anunciando o plano de salvação dele. O resgate foi ele quem fez. E a gente tem essa mania de achar que a gente é detentor daquilo que é de Deus, A gente é aquele que fala que pode, quem não pode cear. E a gente vai aprender hoje que não é a gente que fala, a gente orienta. A gente orienta o que a Bíblia diz em relação à ceia, que é o meu desejo de fazer hoje. Mas a ceia, ela continua sendo daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. 1 Coríntios 11, a partir do versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi para ele, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, ai de vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Qual fazer mais coisas? Ordená-las-ei quando for. Eu quero primeiro fazer-vos entender um pouquinho rapidinho esse contexto. Eu tenho um título também há algum tempo, e nós que cremos nos dons, quase sempre quando vamos falar sobre os dons, pegamos a igreja de Coríntios, que era uma igreja, quando Paulo vai escrever para ela, Paulo vai dizer assim: quanto aos dons, quero louvar a Deus, porque não nos falta o dom nenhum. Paulo dizendo que tudo quanto é manifestação de dons do Espírito, a igreja de Coríntios tinha. Mas é a igreja que a gente vai ver que mais deu trabalho a Paulo. Era uma igreja totalmente dividida. O que mais Paulo vai falar é sobre unidade contra divisão. Ele vai falar uns de são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. E há essa briga aí que Paulo chega a falar: por acaso algum desses morreram com vocês? Ele morreu com Jesus. E Paulo está chegando a hora que vai falar
os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12, é onde ele começa a reclamar do uso de dons, e é onde ele vai dizer: você pode profetizar, você pode fazer milagre, pode dar a sua vida em resgate de muitos, e se não tiver amor, de nada vale. E aí ele vai continuar, né, no capítulo 14, ele vai falar: olha, vocês aí estão se gabando, se vangloriando, se exaltando porque falam em línguas. Eu falo mais língua do que todo mundo, mas prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda, do que estar falando e ninguém entender coisa nenhuma que está falando, porque aquele fala em língua edifica-se a si mesmo. Se você ainda for ler 1 Coríntios 12, ele vai elencar sobre dons, sobre ministério. Ele começa elencando, ele fala: primeiramente Deus pôs a voz, e vai elencando. E aí, quando ele chega na última coisa que ele escreve, é o dom de línguas, porque o que fala em línguas edifica a si mesmo. E os outros dons têm tudo a ver com o próximo, porque tudo que Deus nos dá tem a ver com o próximo. É aquilo que eu tenho falado aí nos últimos dias, né? E falei domingo, falei quarta, que aqueles que desejam ser ricos para com os homens e não são ricos para com Deus, diz que Deus vai trazer a juízo, né? E os que foram ricos para com os homens, não foram para com Deus, vão ficar de fora. Porque quando a gente vai ler Paulo ainda falando em Coríntios, só que já em 2 Coríntios 9, ele vai dizer que aquele que Deus faz a semente multiplicar, é para que ele possa compartilhar, ele possa abençoar outros, e à medida que ele abençoa, Deus o faz prosperar para que ele abençoe muito mais. Então tudo que Deus nos dá é para que a gente veja outro, para que a gente seja canal, para que nós sejamos canais de bênção na vida do próximo. E Paulo, quando ele vai escrever essa carta, que aí chega no capítulo 11, que é o que nós lemos, quando a gente começa a ler o capítulo 11, ele vai falar assim: quando vocês se reúnem, não é para o bem, antes é para o mal. Como é que pode? Paulo começa o capítulo falando: a reunião de vocês é ruim, não presta. Né? Na linguagem que tinha numa gíria antiga, né, a gente diria assim: a reunião de vocês é de oitava, não serve. Está Paulo dizendo o seguinte: quando vocês se ajuntam, Deus não se agrada. Aí me faz lembrar de Isaías, que Deus vai dizer através do profeta Isaías que o pessoal se reúne para adorar o Senhor, para festejar. Isaías vai dizer que Deus não aceita as orações, Deus não aceita os louvores, não aceita os sacrifícios deles. E aí, quando a gente compreende Jesus, Jesus vai falar para os fariseus: com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. E aí, quando Paulo está falando isso, é o seguinte: olha, vocês se reúnem, e aí aquele que tem muito, come, e fala que faz com que aquele que não tem nada fique sem comer, porque come na frente do que não tem nada. O que não tem nada, que tu chamas de irmão, está ali na mesa contigo, e você sai partindo do pecado da gula e deixando o teu irmão faminto. Porque na verdade, a ceia antigamente não é o que a gente faz hoje. A ceia era ceia. Quando a gente vai lembrar lá, principalmente de Lucas, que traz isso de maneira mais clara, o Evangelho de Lucas vai dizer o seguinte: que eles se reuniram para ceiar. E o Senhor Jesus, no momento da ceia, ele toma do pão, parte e dá o discípulo. Aí eles comem. Aí vai falar, e Paulo repete isso aqui, que Paulo está se baseando nos Evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, lembra que aquilo que na verdade o Evangelho não tinha sido escrito. Mas quem lembra, Paulo não caminhou com esses discípulos, ele recebeu ensinamentos deles, principalmente de um cara chamado Barnabé. E aí Paulo, quando vai escrever, ele vai escrever baseado em tudo que ele ouviu. O pessoal partia o pão e ceava, era comida mesmo. Aí a gente vai esperar. E depois de cear, o Senhor Jesus tomou no cálice, depois de quê? De cear, de comer. Era um banquete. Só que quando a gente chega mais ou menos, um pouco antes, né, do ano de 1400, lá, mais ou menos no século 13, mais ou menos, o pessoal começou a ver que estava uma bagunça muito grande, mais ou menos como o Paulo fala aqui, essa parte de comer. O pessoal estava ainda xaropando, o pessoal ainda estava fazendo um montão de loucura. Então eles tiraram a ceia, que não é nada bíblico, é coisa do
crer numa Bíblia de jeitinho. Eu só consigo crer no Evangelho do que é. Vou explicar o que eu quero dizer. Eu entendo ainda que eu não tenho que adaptar a situação para que eu cumpra parte do Evangelho. Meu coração ele tem que ser transformado pelo Espírito de Deus, a ponto de que a minha mente, a minha vida, o meu ser seja do Senhor, que eu cumpra aquilo que o Senhor espera que eu cumpra. Vou melhorar o que eu quero dizer. Se era ceia e não havia comportamento adequado, Paulo ele não está aqui falando que é para acabar com a ceia. Ele está falando que quem tem que ser transformado são as pessoas que estavam sentadas na mesa, que tinham que mudar o coração, tinham que mudar a mente. E não tem a ver com não, vamos parar de ceia dessa maneira e vamos botar só um cálicezinho e vamos botar um pedacinho de pão, né? E às vezes aqui a gente tem um pedacinho de pão com formato de coração, que é muito bacana. Não foi isso que Paulo falou. O que Paulo está falando são para os participantes da ceia. Ele está falando, quando vocês se reúnem, vocês estão indo contra o Evangelho, que não é para o bem, vocês se reúnem para o mal. E aí ele começa a falar sobre esse mal que o pessoal está praticando. E nem dentro disso, o pessoal ficava vendo o que tinha muito dinheiro, que tinha abastança de comida, comia e deixava aquele que tinha pouco com fome. E quer dizer, não havia de fato uma comunhão, que é o que representa a ceia. Não havia de fato uma unidade, que é o significado da ceia. Não havia de fato um amor sendo derramado, que é o significado da ceia. Diante disso, eu quero constatar algumas coisas aqui com vocês. Eu quero que você leia comigo o versículo de número 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu fui, durante muito tempo metobleia antes de eu ser pastor. Eu era metodista, mas que vivia nas Assembleias de Deus. E eu peguei uma época, hoje eu não posso dizer muito como está a Assembleia, porque eu não tenho mais esse convívio que eu tinha antigamente, mas havia muito esse costume de colocar em disciplina. É interessante que a gente faz a diferença entre pecados que são morais e aqueles que não são morais. Já comentei aqui também uma vez, né? Eu acho muito engraçado, porque eu vi isso muitas vezes, não sei quem aqui também viveu isso. Estava um jovem namorando, aí de repente a menina engravida. E aí o pastor vai e coloca o jovem em disciplina, enquanto o neném nasce. O neném nasceu, aí traz de volta para aquele que ele chama de convívio. Quer dizer, o pecado deles era o bebê dentro dele, né? Depois que o bebê veio para lado de fora, acabou o pecado. Ali houve o perdão, vamos dizer assim, pelo pecado. E a gente aí não vi ninguém nunca sofrer nenhum tipo de dano porque fez fofoca, porque mentiu. E eu não tenho dúvida que é um dos piores pecados aqueles que a gente faz com a língua. Essa é a minha fé. E o que Tiago vai escrever, né? A língua ela tem um poder terrível. A palavra ela tem o poder de destruir família, destruir uma vida, de destruir uma comunidade. Mas eu nunca vi ninguém, você vai ficar em disciplina porque fez fofoca, você vai ficar em disciplina porque falou mal de alguém. Eu nunca vi esse negócio acontecer, porque a gente faz diferenças, lamentavelmente, de pecado. Mas eu lembro que tinha muito isso, você não é digno de participar da ceia, e fazia referência ao pecado. Ah, pastor, você está começando a querer dizer então que a pessoa em pecado ela pode participar da ceia? Aguenta que eu vou chegar lá. Quando fala aqui indignamente, não tem a ver com você ter pecado ou não. Porque se é porque você pecou ou não, nem eu, nem você, ninguém vai poder participar da ceia. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas atira no meu sogro, não atire em mim não, né? Aquele que não tem pecado, que atira, não existe. Nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Paulo chega ao ponto de dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Romanos 7, o mal que eu não quero, este sim, eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Aí ele fala: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. O que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte:
a minha inclinação, ela é para o pecado. Mas eu não peco mais que eu quero. Eu peco, a Paulo está escrevendo lá em Romanos, porque o pecado que ainda precisa ser transformado, liberto, tirado de mim, me leva a isso. E se for por mim mesmo, eu estou perdido. Mas quando eu clamo ao Senhor, o sangue de Jesus vem, me purifica, me santifica, me justifica, me lava de todo o pecado, de toda acusação. Porque uma coisa é eu pecar, outra coisa é eu viver em pecado. Há uma diferença. O viver em pecado é aquele pecado que você já abraçou e falou, tu és, aí fala do armário, né? Tu és meu parceiro. Esse eu não abro não. E tu vives com ele, aí é outra história. Por quê? Quando a Bíblia quer dizer aqui indignamente, ela está falando sobre o fato de você não reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo. Você não reconhecer que Deus se fez homem, habitou entre nós, e aí como cordeiro, ele foi levado à cruz do Calvário. O sangue dele que foi vertido é para nos perdoar de todos os pecados, porque toda acusação, como diz Paulo em Colossenses 2, toda acusação, todo espírito de dívida que era contra nós, foi riscado e cravado na cruz do madeiro. Por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então quer dizer, quando ele está falando assim, que participar indignamente é não reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a outra coisa é não reconhecer que só Jesus perdoa pecados e só Ele é o Salvador. Porque tem muita gente que participa da ceia por religiosidade. Eu tenho pregado aqui e falava ontem com meu sogro, a gente no carro ontem vindo de Campo Grande. Eu falava com meu sogro, com a minha sogra, a gente conversando no carro, eu falava: a gente tem aprendido muito a saber que Deus, que Jesus Cristo é Salvador, é libertador, mas a gente tem muita dificuldade de entender que Jesus Cristo é Senhor. E quem é Senhor? Senhor, e aí pegando principalmente o contexto bíblico, onde eu comentava isso com eles, onde a gente lê lá servo, na verdade no grego está doulos. Doulos quer dizer escravo. E o que o escravo faz? Aí o pastor, então Deus me libertou para me fazer escravo? Não, é o que Paulo falou: pela liberdade que eu tenho, eu me faço escravo do Senhor. E a ponto de Paulo dizer: não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Que Paulo entendeu: eu sou servo, eu sou escravo do Senhor por tanto amor que Ele tem para comigo. Eu não consigo viver outra vida que não seja em obediência a Cristo. Ele é o meu Senhor. Se Ele fala que é não, eu tenho que entender que é não. Se Ele fala que é sim, eu tenho que dizer que é sim, entender que é sim. Se Ele fala que é para eu pegar, eu tenho que entender que é para pegar. Se Ele fala que é para eu dar, eu tenho que entender que é para dar. Se Ele fala que é para eu ficar, eu tenho que entender que é para ficar. Se Ele fala que é para ir, eu tenho que entender que é para ir. Se Ele fala que eu tenho que ser transformado numa área, eu tenho que me render a Ele e deixar o Espírito me transformar. Ele é Senhor. É por isso que o próprio Paulo vai escrever em Coríntios que seja todo o tempo Ele verdadeiro e eu mentiroso. Na dúvida, quem está certo é Ele. E aí a gente hoje pega um montão de ideologias sociais, filosóficas, ideologia de crentez, que crentez gosta de fazer ideologias, e fala: não, mas eu penso por esse caminho, eu entendo por esse caminho. Pode pensar por caminho que quiser, entender pelo caminho que quiser, mas só tem um caminho que te leva ao Pai. São os mandamentos do Senhor Jesus, são os critérios do Senhor Jesus, são as ideologias do Senhor Jesus. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A gente gosta do Jesus que abençoa, a gente gosta do Jesus que nos faz arrepiar, a gente gosta de Jesus que a muitos outros nos faz chorar. A gente gosta de Jesus que nos dá a oportunidade de pregar, de cantar, de tocar, de dirigir. Falta a gente gostar de Jesus que é Senhor. E quando fala indignamente, eu vou participar, porque há um temor disso. Se eu não participar, eu estou de fora. Se eu não participar, eu estou sendo abençoado. Mas não há uma noção de que quando eu participo, foi uma ordem de Jesus dizendo:
Toda vez que vos reunires, fazer isso em memória de mim, porque a minha vida agora não é mais minha, a minha vida é dele, porque ele é meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Eu desejo que a gente, não só na ceia, mas a começar por esse dia de ceia, a gente compreenda que comer dignamente é quando eu não reconheço quem Jesus Cristo é de fato. Não podemos particionar Jesus. Ou Ele é quem Ele é de fato em nossas vidas, ou a gente está enganando a si mesmo, cada um enganando a si mesmo. Eu desejo que em nome de Jesus Cristo a gente se entregue totalmente a Jesus, e o participar da ceia seja por reconhecimento do sacrifício dele na cruz do Calvário, seja pelo reconhecimento de que só Ele perdoa pecados, e seja reconhecimento de que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Uma das outras coisas que eu quero partilhar com vocês é que a ceia é a gente como se estivesse dando um grito bravo, não só para nós, mas para todo o mundo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não só reconciliando, mas fazendo de nós embaixadores de Cristo nessa terra. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 21. Porque às vezes, escuta por favor que eu falo enquanto você abre. Às vezes a gente valoriza mais o memorial do que o significado do memorial. A igreja que permaneceu comigo aqui nesses 2 anos e 11 meses que eu estou aqui, a igreja sabe que uma das maiores lutas que eu sofri, respeitando aí quem faz de outra maneira, é que eu não abençoo coisas. Eu creio que Jesus não morreu por coisas, Ele morreu por vidas. Por causa das vidas que somos nós, Ele faz as coisas às vezes durarem, prosperarem. É que Deus pega o pessoal lá do Egito, e Ele vai providenciando coisas, enquanto que o pessoal caminha em sua presença, mas não por causa das coisas, por causa das pessoas. Não pode, vestes de 40 anos, sandália de 40 anos não se desgastar no deserto. Que sapateiro foi esse? Armando Calcanharte foi esse que ele tinha? Quem fez esse tecido? Não tem a ver com a coisa, tem a ver com a pessoa. Por causa do seu povo, as sandálias não se desgastaram, as vestes não se acabaram, porque Deus abençoa as vidas. E quando a gente às vezes vem para ser, a gente valoriza pra caramba. Eu estou com 17 anos de pastoreio e vendo pessoas que se aquebram, que choram pra caramba no momento de ceia, mas quando chega no dia a dia, não tem nenhuma preocupação em desobedecer a Deus, em pecar, em mentir, em fazer qualquer outra coisa que seja. É como se a ceia fosse mais importante do que a quem ela representa. A ceia é para revelar, para anunciar quem é Jesus. Que quem está em foco, quem é o alvo, é Jesus. E a gente precisa compreender que o maior símbolo, ou um dos maiores símbolos da ceia, é que Deus em Cristo Jesus nos reconciliou de novo com Ele. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor incomparável do Pai que sabe que o pecado nos separou dele. E por isso que Evangelho de Cristo não é religião, porque religião vem da palavra religare, que é a busca do homem a tornar-se ligar a Deus. E o Evangelho é Deus que vem buscar o homem para ter comunhão de novo com Ele. Há uma diferença, é Deus nos buscando todo o tempo, falando aquele filho que estava perdido, ele foi achado e voltou para a casa do Pai, em nome de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. E aí, quando Deus ele envia Cristo, há um desejo. 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus. Não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo. Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. Por meio de quem? De Jesus Cristo. A ceia anunciando quem? Jesus Cristo. É nós voltando de novo a uma comunhão com o Pai. E nos deu o ministério da reconciliação. Olha que uma coisa linda. Eu pretendo a partir de hoje, à noite, estar pregando sobre Apocalipse todos os domingos à noite. Mas eu não vou pregar
como se fosse um estudo, capítulo. Eu vou pregar segundo aquilo que eu senti que Deus está me inspirando em relação a tema. E uma das coisas que a gente vai aprender em Apocalipse, quando vai falar que o nosso nome vai estar escrito lá nas colunas, mas eu vou deixar isso para o dia que eu pregar sobre isso, está dizendo que nós somos responsáveis por anunciar o reino. Por isso que a última palavra de Jesus Cristo em Mateus é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando tudo que de mim tem aprendido, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a gente vai entender que esse é o propósito. Ele nos reconciliou e nos fez um projeto, não, Ele nos fez canais, Ele nos fez instrumentos de reconciliação. Nem comigo. E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo com Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu e você somos responsáveis por reconciliar outras pessoas com Cristo. Tu está entendendo o que é ceia? A ceia, a gente está anunciando tudo isso que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso e a nossa herança. Fomos chamados para reconciliar outras pessoas com o Pai. Qual foi a última vez que você se preocupou com isso? Reconciliar outras pessoas com o Pai. Agora, se eu perguntar, qual foi a última vez que você orou por uma vitória que você deseja pessoal? É porque 10 minutos atrás, 15 minutos atrás. Mas qual foi a última vez que você falou: Deus te chamou para esse canal de reconciliação, de levar outras pessoas a Ele? E aí ele continua: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Não, ele não veio para isso, ele veio para perdoar. Mas crente gosta de acusar, né? Crente gosta de falar: isso não vale nada, isso não é digno, e ela pecou, e ela caiu, né? E fala que Jesus não veio para isso. Jesus não quer saber o que você fez, Ele quer saber que o sangue dele te purifica, te santifica. Se você se arrepender dos seus pecados, deixar dos seus pecados, Ele não lembra mais. E aí ele continua: e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em quem, Gadilson? Em nós. Para quem se reconciliar, se nós já fomos reconciliados? Para que outros se reconciliem através de nós. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. O que ele está falando agora? Aquele que não fez pecado. Ele está remetendo de novo Samuel ao quê? Ao momento da crucificação. Aquilo que a ceia antecedeu. Toda vez que vos reunireis, fazeis em memória de mim, anunciando o meu reino, até que eu venha. O que ele está falando? Que a ceia não tiver esse sentido, se a ceia ela não tiver essa consciência, se a ceia não tiver esse significado, na verdade não é da ceia do Senhor que estamos participando de um ato religioso, estamos participando de costumes. Mas eu quero te convidar nessa manhã que o Espírito penetre no mais profundo do teu ser e faça compreender quem você é em Cristo e o que a ceia representa na tua vida e o que você tem que representar no Senhor para participar dela. E aí a gente vai continuar. Quero que você leia comigo agora versos 28 e 29, que é uma ordem quando a gente senta nessa mesa. Muitas ceias aqui eu já falei sobre isso. Versos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu trago o significado entre tudo que abrange, que a gente está falando um pouco aqui nessa manhã. Eu trago a ceia como assim, uma gratidão a Deus, e para mim é como se fosse um resumo de tudo que o Evangelho, desde Gênesis a Apocalipse, nos traz. Desde Gênesis, quando Adão e Eva pecam, há uma promessa do Senhor.
a promessa de que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que pisaria no adversário da nossa alma, a fim de derrotá-lo. E aí há toda uma caminhada para que essa promessa aconteça, para que o Messias venha, né? Montes, o salmista, os profetas vêm falando, e vem Jesus Cristo. E aí acontece tudo que o Velho Testamento, desde Gênesis, vai falando, que é esse momento que antecede, que vem logo depois da ceia, que a ceia o antecede, que é Jesus Cristo sendo imolado na cruz. Mas ao mesmo tempo, os anos que Jesus Cristo ficou, ele vai falando sobre salvação. Começa com João Batista falando sobre arrependimento, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E João Batista, ele era só o precursor, é o que veio para preparar o caminho. Vem Jesus, Jesus começa a falar, eu realmente sou, eu sou. E ele começa a falar sobre, principalmente Mateus 24, 25, ele vai falar sobre o dia do juízo, o dia dele vir, o dia da igreja ser julgada. E durante muito tempo Jesus vai falar sobre joio e trigo, sobre o reino de Deus semelhante ao homem que lança a rede e pega todo tipo de peixe, mas ele separa o peixe bom do peixe ruim. Vai falar sobre também os bodes e sobre as ovelhas. Então o tempo todo Jesus falando sobre o juízo que haverá naquele dia, e ele vai falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, segundo a vontade dele, vos será feito. Se o Pai da terra não sabe dar boas coisas, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito. Vem Jesus Cristo tudo dizendo o tempo todo sobre aquilo que ele ia sofrer, mas sobre aquilo que nos esperava lá na frente. E aí Jesus Cristo é crucificado e diz para esse povo antes da crucificação, no momento da ceia: toda vez que eles reunidos, fazer isso em memória de mim, anunciando o meu reino até que eu venha. Em Atos, quando a gente vai ler capítulo 1, está lá 2 anjos, quando Jesus foi sobre os céus, e os anjos falam para os discípulos: não fiquem assim de boca aberta, não fiquem apavorados, porque esse mesmo Jesus que vós viste subir aos céus, ele voltará. João 14, Jesus havia dito: na casa do meu pai há muita morada, vou preparar-vos lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. E aí, quando a gente está na ceia, a gente olha para trás, lá no passeio de Gênesis, a gente vê uma promessa, um empreendimento, um investimento de Deus para resgatar o homem até que Jesus Cristo venha. Quando a gente olha para frente, a gente tem a convicção de que um dia todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, que será habitada por nós, que conheceremos o Salvador como dele somos conhecidos. E aí a gente olha para frente e fala: ele virá, ele voltará, Maranata, ora vem Senhor Jesus, louvado seja Deus. A gente olha para trás e a gente olha para frente, mas a gente olha também para o lado e vê a comunhão do partir do pão, da unidade. Amado, se você vem para a ceia e tu não aprendeste ainda a ser um com o seu irmão, quero te dizer que tu precisa ser transformado, porque você está enganando a si mesmo. Se você vem para a ceia e não aprendeu a perdoar e a buscar amar seu irmão, eu te digo que você precisa ser transformado, porque você está enganando a si mesmo. Porque ceia quando eu olho para meus irmãos e sei que morarei com eles para toda a eternidade. Ceia quando eu olho para meus irmãos e sei que pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele nos fez um, somos membros de um mesmo corpo. E a outra coisa que ele está dizendo aqui, ele está falando que a ceia também, ela me faz olhar para mim mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A mim, quem eu sou, como é a minha fé, quem Jesus é para mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia nos traz esse momento de aprendermos a olhar para nós mesmos. A última que eu quero compartilhar com vocês, versículos 30 ao versículo 34. Podemos colocar ali? Do 30 ao 34.
minha bicicleta quebrada. Por causa disso. Por causa de quê? Daqueles que não compreenderam o que significa a ceia. Daqueles que comem de qualquer maneira. Daqueles que não discerniram o significado da ceia. O interessante é que a gente acha que essas coisas só aconteciam no Velho Testamento, porque a gente sempre fala Deus é amor, de fato é. Deus é misericordioso, de fato é. Mas Deus é justo e jurídico. Deus, ele não brinca com as coisas dele. Deus também é fogo consumidor. A gente às vezes tem algumas passagens da Bíblia que a gente quer pular, a gente tem que agradecer muito a Deus, que não acontece mais conosco como aconteceu com Ananias e Safira, né? Senão, meu Deus, vejo nenhum de nós, a começar por mim, estaríamos aqui hoje. Mas olha o que ele está dizendo a partir do versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Olha só, irmãos. Esse fraco é a consequência de tudo que foi dito até agora. Fracos, doentes e muitos que dormem. E dormem quer dizer que morreram. Preste atenção, irmão. Paulo está falando isso. Aqui é o Paulo, já tinha mais de 3 anos de convertido. Mais ou menos aqui, mais ou menos. Paulo ele já tinha 14 anos de evangelho. Mais ou menos. Mais ou menos. Já era o Paulo. Já tinha vivido tudo sobre graça. Sobre graça de Deus, né? Porque ninguém mais fala sobre graça do que Paulo. Não tem na Bíblia ninguém que fala mais sobre graça do que Paulo fala. Nem Jesus falou tanto sobre graça do que Paulo mesmo falou. E é esse homem que fala sobre a graça, e já tinha uma caminhada grande com Jesus, que ele está falando, por causa de vocês tomarem a ceia de qualquer maneira, de não compreender o significado da ceia, de não ter temor, de não discernir, de não amar o próximo, sobre tudo isso que eu falei até agora. Por causa disso, há muito entre vós enfermos, há muito entre vós fracos, e aqui está com fraco na fé, mas tem pior ainda, tem alguns que morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, lembra que ele falou? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, aí está falando do juízo do homem, ele está falando do juízo de Deus. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. A Bíblia chega a dizer assim: dura ou horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas isso é tão profundo que a gente perdeu essa noção desse Deus Senhor, desse Deus juiz, desse Deus todo-poderoso. E aí ele diz: somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntais para comer, esperai pelos outros. O que está falando aqui? Comunhão, misericórdia, compaixão, unidade, bondade, longanimidade, benignidade. Esperai uns pelos outros. Mas algum tiver fome, certo? Tu não consegue se conter. Tua mandíbula é muito rápida, né? Não consegue parar, não dá câimbra, você mastiga o tempo todo, não está preocupado com o outro. Se tu não consegue se conter, come em casa. Não faz o outro passar vergonha, não faz o outro ser humilhado, não faz o outro ficar constrangido por causa do seu procedimento. Não faz isso não. Deus não tem prazer nisso. Deus não se agrada disso. Eu vou abrir aqui um parênteses que tem muito a ver com a ceia, mas uma das coisas que me incomodam. Eu não sei muito dos pastores que vocês tiveram antes, mas eu não tenho medo de afirmar. Vocês vão falar, a não ser que vocês queiram mentir. Eu sou um pastor que eu abraço desde todo mundo. Assim não é. Se tiver que sentar com qualquer um, senta em qualquer lugar, não é. Não tem nenhum tipo de frescura, porque eu não consigo ver no Evangelho que faz acepção, eu não consigo. Esse é outro Evangelho. Eu sei que o que eu sou, e eu sei que o que eu sou é horrível, porque eu me conheço, mas eu sei que o que eu sou é pela graça de Deus, a bondade que em mim há, a benignidade que há em mim, alguma virtude que há, eu sei que não vem de mim, vem do Senhor, do Pai das luzes.
Em quem não há trevas, tem sombra de variação nenhuma. É o que eu falo sempre aqui no momento de oferta. Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, vem do Senhor. Eu não consigo entender pastores que colocam o seu rebanho, os seus irmãos em Cristo. Mas falando enquanto o pastor coloca o seu rebanho como se ele tivesse um pedestal, a pessoa estivesse lá e ele estivesse aqui e fosse quase tocar. E fazem acepção, fala com, é claro que temos empatia, há pessoas que a gente se dá mais, que a gente tem mais comunhão pelo fato da empatia. Mas isso tem a ver que você não vai ter também comunhão, amor, carinho, vai ter que caminhar com o outro. Não existe esse negócio, porque do contrário, no Evangelho, do contrário, a gente não pode participar da ceia do Senhor. Quem é do Senhor, o coração se abriu para todos. Quem é do Senhor compreendeu que foi comprado pelo mesmo sangue que o outro foi comprado. Quem é do Senhor sabe que é pecador, e o mesmo perdão que recebeu na cruz do Calvário é que o irmão também recebeu. Se a gente não compreende isso, a gente não pode participar da ceia. A gente precisa se converter no dia chamado hoje, em nome de Jesus. E aí, ele vai falando: coma em casa, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Ele fala que se seu procedimento faz acepção de pessoa, se seu comportamento humilha o outro, menospreza o outro, se seu comportamento faz o outro ficar constrangido pelo que você tem, pela sua maneira de se comportar, meu amigo, você virá a juízo. Aqui não acontece muito isso, mas eu já participei de igrejas que no momento da ceia, como tem briga para pessoas se mostrarem espirituais no momento da ceia. Pessoas assim, faz questão de falar em línguas o tempo todo. A Bíblia diz que ele fica assim mesmo. E faz aquela carinha, né? De está quase com dor, com vontade de ir no martinho que só ele fazia, né? Vocês entenderam, né? Estou falando que Deus não quebranta o coração, não é isso que eu estou falando. Estou falando que há pessoas que nesse momento, meu Deus, viram verdadeiros artistas. E aí o outro que não consegue chegar àquele nível, meu Deus, porque eu só estou trabalhando na vida dele, está em mim. Porque ele é mais santo do que eu. Não há lugar que a gente mostrar que é diferente mesmo lá fora. Aqui nós somos um, lavados pelo mesmo sangue, comprado pelo mesmo preço. Eu lembro que agora não acontece tanto, né? Mas Samuel às vezes chegava para mim, quando eu pedia, que eu também existia de pedir para ele tocar o hino, e ele chegava para mim: pastor, poxa, por favor, eu nunca cantei, não é porque, poxa, eu não gosto de cantar, uma das coisas que eu mais gosto é de cantar. Daqui a pouco ele contava: não, mas não é porque eu gosto de cantar para parecer, né? Ele queria uma briga de se justificar. Eu falava: não, cara, para com isso, rapaz. Para mim não vale esse treco, não, rapaz. Isso é quem você é, tudo para a glória de Deus. Mas uma preocupação dele tremenda de querer justificar às vezes os pedidos que eu fiz e ele não teve tempo de realizar, mas ao mesmo tempo a preocupação de parecer que está sendo soberbo, que está sendo vaidoso. Parou, é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus que capacita, tem a ver com Deus que enche de graça e misericórdia, tem a ver com Deus que livra, tem a ver com Deus que olha para a gente, é claro, à medida que nós buscamos, nos consagramos. Com certeza Deus fará maravilhas e proezas, nos transformará mais e mais. Aí sim tem a ver com a nossa entrega, mas tudo vem dele. O que Paulo está falando, quando tu não entende isso, vem sobre você, vem sobre mim juízos. E o interessante é que quando a gente lê o final do versículo 34, lá o últimozinho, ele fala assim: quanto às demais coisas, ordena-las-ei quando for. Entende isso? Paulo ele não acabou ainda as advertências com você. Ele não acabou as repreensões, as exortações. Ele está falando: olha, tem mais. Mas esse aí é o âmago, esse aí é o principal. Esse aí, se vocês compreenderem esse negócio já está bom pra caramba dessa, porque eu já não vou começar mais um capítulo dizendo que quando vos reunides é para o mal. Eu vou poder dizer que quando vós vos reunides é para o bem. E aí minha pergunta é: entendam isso,
A ceia era uma vez ao mês? Não, era sempre. Então a advertência ela era para todas as reuniões, porque a ceia acontecia toda vez que eles se reuniam. Então Paulo está falando, se aprenderam isso, se entenderam isso, se permitiram o Espírito se transformar, eu sei que agora toda reunião vai ser para glorificar o Senhor, e em vez de haver enfermos, em vez de haver fracos, em vez de haver quem dorme, quem morre, vai ser Deus projetando vida no coração de cada um, quer seja espiritual e quer seja também vida te prolongando sobre a terra. Toda vez que nos reunirem, não vai ser mais para fraquejar, mas vai ser para ser renovo, para ser restauração, para ser uma vez mais uma aliança renovada dentro do coração, nos levando a uma comunhão mais profunda com Deus e umas com os outros, porque sem comunhão uns com os outros não há comunhão com Deus. O meu desejo é que essa palavra fale no teu coração como tem falado no meu, e traga transformações e novas consciências, como tem acontecido dentro de mim, porque ainda que algumas palavras sejam dolorosas, o próprio Paulo escreve em Coríntios dizendo, algumas exortações a princípio são como se nós estivéssemos mastigando pedrinhas, mas quando elas vêm para o ventre, são como doces favos de mel. Traz transformação, traz mudança e traz vida que nos leva ao Pai. Amém, meus amados? Amados, antes de ficar em pé, eu quero te dar um minuto para você orar. E disse agora a notícia, o Mateus, quem puder dedilhar alguma coisa, e que ele falou que Mateus está nessa, não deixa